Olá, queridos! Estou aqui para dar continuidade à série que iniciamos ontem, falando a respeito do resumo de todos os livros da Bíblia. Desta feita, falaremos sobre o livro do Êxodo, o livro da libertação. Eu sei que Deus vai te surpreender, vai lhe auxiliar. A proposta dessa série é poder fazer você entender as Escrituras, entender a Bíblia de maneira simplificada e também prática. Nós sabemos e somos informados de que esta história é uma sequência da história que acontece desde Gênesis capítulo de número 12 até Gênesis capítulo de número 50, pois neste agrupamento há a sequência do que nós conhecemos ser a história patriarcal, a história do judaísmo. E é por isso que eu quero falar e relembrar o ocorrido no capítulo de número 12 até o capítulo de número 50. Pois esta história é uma história que é fundamental não somente para os cristãos, mas também para todo mundo. Sabemos do legado que José teve e que, após todo o seu ocorrido, o teu pai desce para o Egito. Ali se multiplicam os hebreus. E também somos informados de que o faraó que se estabelece em um tempo posterior, a saber, faraó era um título. Faraó era um renome para aquele tempo. Então, somos conhecedores de que esse faraó não tinha conhecimento do legado que outrora José estabelecera no Egito. Por ele não saber o legado, ele maltrata o povo, ele escraviza o povo, ele faz o povo passar por vergonhas e vexames. Deus lembrou do trato que ele tinha com Abraão e se comprometeu em libertar o teu povo, que era hebreu do Egito. E aí, Deus usa exatamente um homem que foi lapidado. Dos 1 aos 40 anos, ele foi preparado em todas as ciências do Egito. Dos 40 anos até os 80, ele cuidou do rebanho do teu sogro. Após isso, Deus o chama. Após isso, na sarça ardente, Deus o convoca e o leva para viver uma realidade pela qual é representada também nas nossas realidades. Falarei disto daqui a alguns minutos, pois esta história também muito abençoou as nossas vidas. Deus levantou Moisés e Deus fez com que Moisés fosse o líder maior para que libertasse aquele povo. Essa história está dividida em duas importantes sintáticas, em dois importantes destaques, pois Moisés, mesmo depois de todas as dificuldades e a dureza do coração de Faraó, depois das 10 pragas, foi utilizado e também uma pessoa abençoadora, no sentido de que ele foi instrumento para libertar o teu povo da escravidão. Eles eram maltratados, eles eram injuriados, sem ao menos fazer absolutamente nada. Eles eram, sim, sofredores do escravocrata Faraó. E por eles ser sofredores do escravocrata Faraó, Deus se atentou para isto e levantou Moisés. Após ter levantado Moisés, Moisés caminha durante o deserto, para no Monte Sinai, e ali é estabelecida algumas leis, leis sociais, leis espirituais, leis próprias, leis também englobalizada por questões alimentícias, leis comerciais, diversas leis. É muito importante nós reconhecermos a importância que
essa história tem para as nossas realidades, pois Deus é lembrado através desta história como Deus que libertou Israel do Egito com mão forte e braço estendido. Jesus é visto em uma das últimas pragas, pois quando Deus endureceu o coração de Faraó, ele enviou uma das pragas, e uma dessas pragas era o anjo da morte. Entretanto, Deus ordenou que aqueles que eram seus colocassem o sangue de um cordeiro imaculado, colocassem o sangue de um cordeiro limpo e também um cordeiro aceitável diante de Deus nas portas. O anjo da morte iria passar, mas o anjo da morte não poderia alcançar aqueles que tinham sobre os umbrais, isto é, nos umbrais, o sangue do cordeiro. Este cordeiro é Jesus Cristo. Assim como o povo de Israel viveu a realidade pela qual passou com a escravidão do Egito, nós vivemos a realidade em que vemos as pessoas sendo escravizadas pelo pecado na sistematização desse mundo. Assim como Moisés foi o grande libertador daquele povo, nós temos um grande libertador e ele se chama Jesus Cristo. Assim como o povo passou pelo Mar Vermelho, nós também passamos pelas águas batismais. Assim como o povo passou pelo deserto, experimentando dificuldades, provações, milagres e providências da parte de Deus, nós também passamos no deserto dessa vida, experimentando dificuldades, desconfortos, adversidades, porém, sabendo que Deus é a nossa providência nesse deserto. Assim como o povo estava caminhando no deserto com o destino a Canaã, nós estamos caminhando nesta vida com destino a Canaã celestial, a nossa terra prometida. Quero aqui enfatizar um versículo do livro de Êxodo, que se encontra em Êxodo capítulo de número 33 e versículo de número 15, quando Moisés clamou a Deus dizendo: se a tua presença não for conosco, não nos faças sair daqui. Você tem essa necessidade. Se você quiser que as coisas da sua vida aconteçam, é preciso que você entenda. Sem a presença de Deus não dá. Se você quer ser bem-sucedido nesta vida, e não falo só de vida financeira, mas de vida espiritual, emocional, familiar, relacional, é preciso que você tenha a presença de Deus. Quando você tem a presença de Deus é totalmente diferente. Quando você tem a presença de Deus, as coisas acontecem e você vê a mão forte de Deus agindo com um poder libertador e direcionador que você outrora não imaginaria. Ter a presença de Deus é fundamental, pois só na presença de Deus há fartura de alegria. Meu querido, eu fico por aqui. Amanhã trarei o resumo sobre o livro de Levítico. É isto mesmo, o livro da santidade. Deus tem muito a acrescentar na sua vida. Deus adicionará bênçãos sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os seus relacionamentos. Eu desejo que Deus me utilize a fim de que entendamos que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Jesus Cristo. Amém.